Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, convido a todos a começarmos este momento com uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel Arcanjo, São Pio X, São Januário, São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é uma alegria, uma grande honra estar aqui esta noite. O Centro Dom Bosco acaba de completar 7 anos de existência, uma existência da qual eu tenho a enorme honra de participar desde a sua 3ª semana, numa salinha de 35 metros quadrados. Eu conversava com alguns amigos que nos visitaram hoje pela primeira vez. Nós jamais imaginávamos que o CDB fosse se tornar o que se tornou, né? Quem poderia imaginar? Tanta coisa aconteceu, tantos bons mestres passaram por nós, tantas depurações, tantas situações, crises, e, no entanto, aparentemente Deus quer que continuemos, e o Centro Dom Bosco tem brilhado na sua produção editorial, agora também na produção audiovisual, e, enquanto Ele quiser, estaremos nós aqui nessa trincheira pela defesa da fé, rezando, estudando e fazendo amigos. Então, saúdo a todos nessa ocasião muito especial. Eu mencionei São Januário, né? Hoje é dia de São Januário, consta que o milagre aconteceu e o sangue de São Januário se liquefez. Não é porque eu sou vascaíno, tá? Que eu estou mencionando São Januário, eu brinco dizendo que eu sou vascaíno não praticante. O assunto de que nós vamos tratar é um assunto bastante relacionado à igreja militante, né? A nobreza da igreja militante está na sua disposição à batalha pelo bem e pela santidade. Vocês bem sabem, nós temos a igreja triunfante, que é a igreja dos santos, já na glória do céu. Temos a igreja padecente, que são as almas do purgatório, que dependem dos nossos sufrágios, das nossas penitências, das nossas orações para obterem a graça. E nós aqui, militando, né, pela verdade de Cristo, pela sua igreja, e, naturalmente, enfrentando os inimigos dessa verdade e dessa santa religião única e verdadeira. Isso é importante assinalar desde o começo. Mas antes de eu entrar no tema propriamente, né, o título da palestra é Maçonismo versus Catolicismo, 2 visões inconciliáveis sobre a família. Eu queria trazer aqui um breve relato para vocês, que em grande medida motiva a minha dedicação à elaboração desta aula. Caso recente, um professor de uma escola de elite do Rio de Janeiro se viu diante da incumbência de elaborar uma questão de prova para um simulado. Um simulado desses interdisciplinares em que há ali um texto base que congrega questões de disciplinas diferentes. Ocorre que o tema do texto era o aumento do feminicídio no Brasil. É um texto assinado pela USP, então, a princípio, tinha ali um pedigree acadêmico, né? E aí é um professor de física, né? E ele olha para aquilo e diz, caramba, como é que eu vou elaborar uma questão de física relacionada ao aumento do feminicídio, né? Então, sem entrar no mérito dessa terminologia, sem questioná-la e tampouco sem questionar o fenômeno, porque o professor concorda com o fenômeno. Ele entende que, sim, a situação das mulheres frente aos homens só tem se deteriorado ao longo das últimas décadas, né? Inclusive no âmbito da violência. E aí ele pensou, como é que eu vou tratar isso, né? E aí ocorreu a ele relacionar, a violência contra a mulher, sem dúvida alguma, é uma desordem social, né? E existe a segunda lei da termodinâmica, que, num dos seus aspectos, nos diz que a ordem tende à desordem, o universo tem a sua entropia continuamente aumentada. Explico um pouco melhor.
sistemas fechados, né? O universo é considerado pela física um sistema fechado, em que não entra mais energia, supostamente. Então, em sistemas assim, o saldo é sempre de aumento de desordem, sempre de aumento da entropia. Embora haja, no entanto, dentro desses sistemas, subsistemas complexos o suficiente que são capazes de reverter esse fluxo, em que a desordem pode virar ordem. Vide a germinação de uma planta, por exemplo. Aqueles elementos esparsos no solo, não é, divididos ali, não formam um ser vivo, mas, por um processo natural, ganham uma certa organização, consomem energia de uma forma ordenada e revertem essa tendência da ordem se degradar em desordem. Então o professor buscou seguir esse caminho e, resgatando uma estatística antiga já, dos anos 80, mostrando que a violência contra a mulher já tinha aumentado muito ali, só que, no entanto, a matéria de então não dizia que 3 anos antes do período apurado, em 1977, aprovava-se no Brasil a lei do divórcio. E que uns 15 anos antes já se disseminava no Brasil a pílula anticoncepcional. E a ideia de controle de natalidade já vinha surgindo dentro do próprio governo militar. A lei do divórcio aprovada sob Ernesto Geisel, que era presidente militar, luterano, diga-se. E que, enfim, isso aí teria criado, então, abalos na estrutura social a partir da família, criando, então, toda uma situação de liberalização dos costumes, hipersexualização, o afastamento, né, utilitário entre homens e mulheres, enfim. Mas que a família natural representava um desses órgãos com complexidade interna suficiente para oferecer resistência a essa evolução da ordem para a desordem, revertendo esse fluxo. Então, o professor elaborou uma questão fazendo esse paralelo. Bom, ele cometeu o pecado de falar em família natural, e mesmo que usando um conceito que circula por aí nas ciências humanas de entropia social, a família natural como um organismo capaz de resistir ao aumento da entropia social, houve uma reação de um grupo de alunos à prova. O professor depois teve a oportunidade de dar uma aula esclarecendo essa questão. Nessa aula ele pôde, enfim, perguntar aos alunos, fazer-lhes uma pergunta bastante científica. Respondam com sinceridade, qual é a finalidade do sexo? Finalidade própria do sexo. E o professor percebeu no semblante dos alunos uma proibição interior. Eles sabem a resposta, mas eles não podem dizer que a finalidade do sexo é a continuidade da espécie, a procriação, enfim, né? E aí o professor faz um paralelo da nutrição com isso. Quais são as consequências de se separar radicalmente a finalidade primária da nutrição de um fim intermédio, né? A gente come para se alimentar, mas convém que seja gostoso, porque se não for gostoso, a gente não se alimenta e a finalidade própria não se cumpre. Da mesma forma, bom, então se você separa radicalmente o prazer de comer da finalidade da comida, você tem doenças, você tem os males do corpo. O sexo está para, ou melhor, a nutrição está para a saúde do corpo, como o sexo está para a saúde da espécie. Então, separemos no sexo radicalmente o prazer da sexualidade da sua finalidade, e o que teremos são desordens sociais, né? É uma questão de tempo para isso acontecer. Enfim, o professor desenvolveu essa linha de argumentação perfeitamente razoável, cabível num âmbito sério. A aula parecia ter corrido muito bem, mas parece ter havido uma série de denúncias de alunos que preferiram não se colocar diretamente para ele. O professor acabou afastado dessas turmas, passou por uma sindicância interna, por uma comissão. Parece que algumas pessoas se sentiram ofendidas com isso. E o professor acabou sendo demitido do colégio. Certamente o professor se bateu contra um status quo comportamental contemporâneo cheio de dogmas e, curiosamente, cheio de tabus que não se pode mais falar. Imagine falar em família natural, falar em família, pai, mãe e filhos, né? E aí
subliminarmente acusado de discriminação, esse professor acabou sendo afastado, né? Eu posso atestar com bastante fidelidade esse testemunho, porque o professor em questão é este que vos fala, né? Isto aconteceu este ano. Trabalhei na mesma instituição por quase 19 anos letivos completos. Não foi a primeira vez que esse assunto foi abordado em sala de aula, uma outra vez foi mais acidental. E não teve esse tipo de repercussão. Os alunos, sim, ficaram baqueados, porque não estão acostumados com esse tipo de abordagem, de se buscar o fundamento das coisas. E nem foi na única instituição em que isso aconteceu, mas ali, especificamente, por alguma razão, isso aconteceu. Bom, eu falo isso para me lamentar. Eu acho que, no fim das contas, talvez esse fosse um episódio que já devesse ter acontecido há mais tempo. Não vou entrar aqui em detalhes. E não guardo nenhum rancor pela instituição, que me deu muito, né? Lamento por esse episódio, lamento pelo denuncismo, porque isso é uma coisa... Não foi a primeira vez que eu sofri isso, eu já tinha sofrido isso de uma professora também. Em vez de conversar direto com você, vai-se ao superior e relatar alguma coisa, enfim. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu me pergunto como nós chegamos a tal estado de coisas, né? É um professor de uma disciplina categorizada como uma ciência da natureza, em que você não pode nem ser verdadeiramente cientista e nem pode declarar que existe, sim, uma natureza. Existe uma natureza humana, existe a natureza, né? Então, como chegamos a tal estado de coisas? Que corações tão jovens já se encontrem assim, tão obscurecidos, né? Isso é claramente um sinal de uma corrupção da vontade. Quer dizer, tem um problema moral sério, né? A sexualidade hoje já não se sabe mais para que serve, virou uma espécie de self-service, e não por acaso as pessoas estão adoecidas com isso, com inúmeros reflexos psíquicos, né? Então, corrupção da vontade, o consequente obscurecimento da inteligência, uma falsa noção de ciência, né? A ciência é o conhecimento pelas causas, né? O tal texto apresentava um fenômeno e apresentava uma relação causal que simplesmente não cabia. Atribuía a coisa aos últimos 2 anos de aumento do conservadorismo, porte de armas, quer dizer, um fenômeno que acontece há décadas, né? Como é que se pode restringir a um horizonte tão curto? Quer dizer, não se desce ao fundo da questão. E quando você tenta fazer isso, existe uma reação quase alérgica, né? Então, uma falsa noção de ciência, rejeição da natureza, irracionalismo, rejeição à noção de verdade, sujeição ideológica, né? A coisa mais... das coisas mais exaustivas que tem é você sentar 2 horas para debater com 5 relativistas na sua frente. Porque se você fala em noção de verdade, não, a verdade não existe. A verdade é... Bom, mas então se não existe verdade, por que eu estou aqui? Se vale o que você diz, vale o que eu digo também, igualmente, então isso aqui é uma tirania, né? De onde vem isso, né? Trata-se, como nós veremos, de o desdobramento na história de uma guerra espiritual, né? Então agora eu entro propriamente no tema, maçonismo versus catolicismo, né? Então, primeiro, uma definição, e essa definição eu tomo aqui de empréstimo do padre catalão Félix Sardá e Salvani, né? Essa obra aqui foi escrita em 1885, sob o entusiasmo da recém-publicada encíclica Humanum Genus, de Leão XIII, em 1884. Né? O século XIX foi um século de reação da Igreja ante os êxitos da maçonaria. Essa aula não é uma aula sobre a maçonaria, tá certo? Não é uma aula sobre a história da maçonaria, nem nada disso. O CNBB tem livros lançados sobre isso, tem documentário lançado sobre isso na nossa plataforma de membros. Aqui eu quero tratar do espírito da maçonaria, né? E aí, como é que o padre Félix Sardá e Salvani apresenta? Ele diz que maçonismo, né, não exatamente com essas palavras, mas maçonismo é a aplicação da naturalista doutrina maçônica, condenada pela Igreja desde 1738, no Papa Clemente XII,
nem sempre realizada por seus adeptos diretos. É a influência maçônica nas leis, na diplomacia, na literatura, no entretenimento, no ensino e em todas as esferas da vida social. Então, aqui nós vamos tratar da disseminação do espírito maçônico, da sua penetração mesmo na mentalidade católica e a sua atuação dissolvente contra a sacralidade do matrimônio e da família, célula base da sociedade, pavimentando o caminho para essa demoníaca autodemolição humana sistematizada na apologia ao aborto e à ideologia de gênero. Isso tem a ver com o episódio que eu descrevi também, né? Porque a mentalidade da juventude hoje está muito capturada. A sexualidade, essa visão da sexualidade determinada pela ideologia de gênero, ela se entranhou de uma tal maneira, né, que torna difícil você descer aos fundamentos das coisas com essa barreira de corrupção moral, né, de distorção da sexualidade humana. Então, como eu disse, né, a maçonaria ela foi a ponta de lança revolucionária, sobretudo a partir do século XVIII. Né? No século XIX tinha avançado bastante. E a gente sabe que o processo é revolucionário, né? A revolução, na verdade, é uma só. Né? A única oposição que realmente existe é de Cristo e sua igreja de um lado e Satanás e o reino infernal do outro lado. E esse outro lado ele vai se manifestando com diferentes caras ao longo da história. Nos séculos XVII, XVIII, XIX, sobretudo, a maçonaria estava ali protagonizando isso. Né? Então, as obras em que eu me baseio para falar aqui hoje para vocês são Maçonismo e Catolicismo, né? Já apresentei, do Instituto Grácia, e também A Conjuração Anticristã, uma obra clássica, né? Já a essa altura, do Monsenhor Henri de Lassus. Tá tudo aqui, gente. Aqui está o grande arquiteto do universo, estão os maçons, que são os pedreiros, e estão também os mestres de obra, né? Porque entre o arquiteto, que não é propriamente Deus, né? Entre o arquiteto e os pedreiros tem que ter os mestres de obra, mas isso é assunto para outro momento. Então, como eu disse, essa obra, Maçonismo e Catolicismo, ela foi escrita sob o entusiasmo da encíclica Humanum Genus, né? E a apresentação do padre Sardai Salvani, ele chega a se referir ao Papa, a atitude do Papa, como uma atitude de Cortés na conquista do México, e queimou os navios, tipo, ou vai ou racha. Né? Quer dizer, a igreja já tinha... Nessa época já estávamos em meio à questão romana, né? O Papa já era visto, já se declarava cativeiro no Vaticano, já se considerava cativo, né? no Vaticano, em função da unificação italiana. O professor Lucas Lancaster já deu uma ótima aula sobre isso, né? Falando sobre o Papa Pio IX. E o avanço da maçonaria era tão grande, era tão visível, que essa reação contundente do Papa causou um ânimo assim renovado. Né? E o padre Sardai Salvani, que tinha assim, uma energia muito grande para escrever, enfim, para fazer essa apologética da escrita, ele se animou muito com isso. E aí eu trago aqui, para a gente se situar, 3 itens da encíclica Humanum Genus, de 1884, os itens 20, 21 e 24. Eu escolhi esses itens porque vejo neles concentrados os elementos que eu pretendo separar e tratar nessa aula. Então, no item 20, o Santo Padre diz o seguinte: a natureza humana foi manchada pelo pecado original e é, portanto, mais disposta ao vício do que à virtude. Pois uma vida virtuosa é absolutamente necessária para restringir os movimentos desordenados da alma e para fazer as paixões obedientes à razão. Neste conflito, as coisas humanas devem frequentemente ser desprezadas e os maiores trabalhos e durezas devem ser executados, de modo que a razão possa sempre manter o seu domínio. Mas os naturalistas e maçons, não tendo fé naquelas coisas que nós aprendemos pela revelação de Deus, negam que nossos primeiros pais tenham pecado
e, consequentemente, pensam que o livre desejo não é, de modo algum, enfraquecido e inclinado ao mal. Pelo contrário, exagerando bastante o poder e a excelência da natureza e colocando somente ali o princípio e regra da justiça, eles não podem nem mesmo imaginar que haja qualquer necessidade de uma constante luta e uma perfeita firmeza para dominar a violência e o governo das nossas paixões. Por isso, nós vemos que homens são publicamente tentados pelos muitos encantamentos do prazer, que há jornais e panfletos sem moderação nem vergonha, que peças de teatro são notáveis pela licenciosidade, que desenhos para obras de arte são de uma maneira desavergonhada buscados nas leis de um assim chamado realismo, que os planos de uma vida fácil e delicada são cuidadosamente elaborados, que todas as seduções do prazer são diligentemente buscadas, pelas quais a virtude possa ser ninada até adormecer. Depravadamente, também, mas ao mesmo tempo de um modo bastante consistente, fazem aqueles atos que eliminam a expectativa das alegrias do céu e trazem para baixo toda a felicidade para o nível da mortalidade e, de fato, a afundam na terra. Tem havido na seita dos maçons alguns que têm simplesmente determinado e proposto que, engenhosamente e de propósito estabelecido, a multidão deveria ser saciada com uma licença sem limite para o vício, pois, quando isso tivesse sido feito, ela iria facilmente cair sob o seu poder e a autoridade para quaisquer atos de audácia. Santo Agostinho trata disso na Cidade de Deus. Se você quer escravizar alguém, você lance aos vícios esse alguém. Não é? Porque a verdadeira liberdade é o autocontrole, é o domínio das paixões, é o império da razão, é uma vontade pura, não é? Fortalecida contra os vícios. Se, no entanto, eu quero dominar politicamente, outro livro que me ocorre é a Libido Dominandi, do autor E. Michael Jones, ele faz esse rastreamento da libertação sexual como instrumento de controle político, né? Então você promove todo tipo de licenciosidade sexual, ideologia de gênero e tudo mais, porque fica todo mundo perdido, dando volta atrás do próprio rabo nessas situações e vai aderindo a tudo o mais que vem anexo a isso aí, né? De certo modo, poderíamos resumir o ponto em que as nossas sociedades ocidentais se encontram como resultado da combinação de libertação sexual, revolução sexual e usura bancária, né? A libertação sexual ela prepara o terreno para o domínio econômico, inclusive, né? Notem hoje a dificuldade que é para um casal na fé, que sabe o que é o matrimônio, quer constituir uma família, a enorme barreira econômica que ele encontra, né? Voltemos 70 anos, 60 anos, e mesmo um trabalhador modesto tinha lá o seu vencimento que dava para manter uma família razoavelmente numerosa, ele sozinho trabalhando. Hoje você, às vezes, tem um casal que não tem filhos e os dois trabalham e, mesmo assim, a coisa é apertada, né? Pois bem, então vejam que aqui é 1884, mas a coisa é bem atual, né? Nós seguimos essa toada da libertação, da liberalização dos costumes para o controle. No item 21, Santo Padre prossegue. Quanto ao que se refere à vida doméstica nos ensinamentos dos naturalistas, é quase tudo contido nas seguintes declarações: que o casamento pertence ao gênero dos contratos humanos, que pode ser legalmente revogado pelo desejo daqueles que o fizeram, que os governadores civis do Estado têm poder sobre o laço matrimonial, que na educação dos jovens nada deve ser ensinado em matéria de religião como opinião certa e fixada, e cada um deve ser deixado livre para seguir, quando chegar à idade, qualquer religião que ele preferir. Os maçons concordam completamente com estas coisas, e não somente concordam, mas têm longamente esforçado-se para transformá-las em lei e instituição. Pois em muitos países, e aqueles nominalmente católicos, é estabelecido que nenhum casamento deve ser considerado legal a não ser aqueles contraídos pelo rito civil. Em outros lugares, a lei permite o divórcio, e em outros, todos os esforços são feitos para torná-lo legal tão logo quanto possível. Portanto, o tempo está rapidamente se aproximando em que os casamentos vão ser tornados em outro tipo de contrato, ou seja,
em uniões mutáveis e incertas que um capricho pode unir e que, do mesmo modo, quando se modificar, pode desunir. Com a maior unanimidade, a seita dos maçons também esforça-se para tomar a si mesma a educação da juventude. Eles pensam que eles podem facilmente moldar as suas opiniões àquela idade macia e maleável e torcê-la no que quer que eles desejem, e que nada pode ser mais adequado do que isto para permitir a eles levar a juventude do Estado a seguir seu próprio plano. Portanto, na educação e instrução de crianças, eles não permitem qualquer participação, quer no ensino ou na disciplina, aos ministros da Igreja. E em muitos lugares eles têm procurado obter que a educação dos jovens esteja exclusivamente nas mãos de leigos, e que nada que trate dos mais importantes e mais sagrados deveres dos homens para com Deus deva ser introduzido na instrução sobre moral. Aqui o Santo Padre resume bem os pontos que eu pretendo abordar. Ele começa falando de liberdade religiosa, ou liberdade de consciência. Vai falar também do que eu categorizei aqui como liberalismo político, né, o Estado laico. Vai falar também do liberalismo moral, né, relacionado ao casamento, a redução do casamento no seu status de sacramento, e também do que eu chamei aqui de um liberalismo cultural, que é essa cooptação da juventude, da infância e da juventude, não é? Das mãos de quem deveria o tempo todo ensinar, que é a Igreja. Eu acho que todos aqui a esta altura já estão familiarizados com a supressão da ordem jesuítica no século XVIII, né, que foi o resultado de uma campanha maçônica, né, fortemente protagonizada por Marquês de Pombal, e essa supressão, infelizmente, abriu espaço para a disseminação dessa mentalidade, né? Assim, só um esclarecimento, né, os maçons são aqui designados pelo Santo Padre como naturalistas, né? O naturalista é o idólatra da natureza, né? É aquele para quem não existe a sobrenatureza, não existe o sobrenatural. Todos os nossos princípios vitais encontram-se radicados na própria natureza, nós não precisamos da graça, né? O catolicismo, ao contrário, vai dizer que nós temos uma vida natural e uma vida sobrenatural, uma vida do corpo e uma vida da alma, né? Então, quando o sujeito é batizado, ele nasce para essa vida da graça. Ele se torna um filho de Deus. E, ao longo da sua vida, ele que vai pecar, que vai cair, vai se valer do sacramento da confissão para restituir essa graça, essa vida da graça, vai se valer da Eucaristia para se fortalecer contra essas quedas subsequentes, né? Então, nós somos corpo e espírito, e a cada um deles cabe a sua digamos, nutrição apropriada, né? Pois os maçons negam que nós tenhamos essa necessidade do alimento espiritual, né? E, claro, com isso, ele ataca a Igreja. Por fim, para finalizar a citação ao Santo Padre, no item 24, ele diz o seguinte: o que, portanto, a seita dos maçons é e que trilha ela persegue, aparece suficientemente do sumário que nós resumidamente demos. Seus dogmas principais estão tão grandemente e manifestamente apartados da razão que nada pode ser mais perverso. Desejar destruir a religião e a Igreja que o próprio Deus estabeleceu e cuja perpetuidade ele assegura por sua proteção, e trazer após um lapso de 18 séculos as maneiras e costumes dos pagãos, é notável insensatez e audaciosa impiedade. Nem é menos horrível nem mais tolerável que eles repudiem os benefícios que Jesus Cristo tão misericordiosamente obteve, não somente para os indivíduos, mas também para as famílias e a sociedade civil. Benefícios os quais, mesmo de acordo com o julgamento e testemunho de inimigos da cristandade, são muito grandes. Nesta empreitada insana e pervertida, nós quase podemos ver o ódio implacável e o espírito de vingança com o qual o próprio Satanás está inflamado contra Jesus Cristo. Do mesmo modo, o estudado esforço dos maçons para destruir as principais fundações da justiça e honestidade e para cooperar com aqueles que desejarem, como se fossem meros animais, fazer o que eles quiserem, tende somente para a ignominiosa e desgraçada ruína do gênero humano. Então vejam aqui, perdoem-me o trocadilho, é um papa sem papas na língua, não é? Preto no branco. Como todo bom pastor, como se espera de todo bom pastor, né, que advirta as ovelhas contra os males que o levam à perdição eterna. Bom,
Então, citada a encíclica, né, eu parto aqui para uma divisão que eu fiz, como já antecipei. Eu pretendo falar mais especificamente sobre o impacto do espírito maçônico no matrimônio e na família, mas me parece conveniente primeiro falarmos de uma preparação para esse estado de coisas, falando, antes de tudo, do liberalismo religioso, né? Ou um liberalismo ecumênico, um ecumenismo mal definido, ou ainda o liberalismo de consciência, né? Que é essa concepção bem maçônica de que as religiões meio que se equiparam e que se equivalem no caminho da salvação. Bom, o que diz aqui o padre, né, a esse respeito? Ele diz o seguinte: o maçonismo sustenta que a religião é uma questão puramente individual e que diz respeito ao foro íntimo de cada um, e que o homem é livre para servir e adorar a Deus no modo que lhe parecer melhor, e que ninguém pode ser obrigado ou constrangido por outra pessoa a praticar estes ou aqueles atos de religião. Eu pergunto a vocês, caríssimos, quantos católicos nós conhecemos que pensam dessa forma? São muitos, não é? Pois estão dominados por um espírito que não é católico. Esse é um espírito maçônico, né? Ou bem Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado e quando ele abre a boca para falar, ele não pode se enganar nem nos enganar, ou bem, sendo quem é, ele funda uma igreja, estabelece sacramentos, redime toda a humanidade, ou bem, Cristo é mentiroso ou louco, não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, eu não posso, ao mesmo tempo, julgar ou sentir-me confortável como católico, como alguém que está no caminho da salvação, e meu coração não tremer por todos aqueles que não estão nesse caminho de salvação. Porque para que assim não seja, eu tenho que cometer algumas irracionalidades, alguns atos ilógicos, né? Eu tenho que aceitar, por exemplo, que mesmo profissões de fé mutuamente contraditórias levem ao mesmo lugar. Como é que elas podem levar ao mesmo lugar se elas dizem coisas distintas? Né? Então eu tenho que violar a minha natureza racional para aceitar uma coisa dessa. Então, por isso que o próprio Papa dizia antes que, no afã de cultuar a natureza e a razão, acabamos caindo no mais abissal irracionalismo, né? Mas adiante o padre, então, vai contrapor o seguinte: o catolicismo sustenta, por outro lado, que essa liberdade de consciência não existe. Olha, isso aqui embrulha o estômago de muito católico contemporâneo, né? Mas eu conto com a resistência de vocês. O catolicismo sustenta, por outro lado, que essa liberdade de consciência não existe, que a revelação de Cristo Jesus é obrigatória tanto para os indivíduos como para as nações, que o homem livre não tem o direito de viver fora da fé ou de professar opiniões que lhe são contrárias sem cometer um ato de fraqueza e se tornar desprezível, que ainda que o homem deva ter incessantemente sentimentos de caridade e de compaixão por aquele que se engana de boa fé, ele deve ser, contudo, severo em relação àquele que professa sistematicamente o erro, que nas sociedades que querem viver e se governar de forma cristã, é lógico que os ataques contra a fé devem ser passíveis de castigos, como seria qualquer ataque contra qualquer outra instituição fundamental dessa sociedade, e que, por isso mesmo, nessas sociedades, não se pode estabelecer como base legislativa a liberdade de consciência, mas, no máximo, consignar o fato de uma tolerância mais ou menos ampla, aqui, que se note bem, para Deus, onde, em virtude de circunstâncias antecedentes ou concomitantes, já se encontra estabelecido e enraizado o fato de uma diversidade mais ou menos considerável de opiniões em matéria de religião. Todavia, esse fato, quando realmente existir, nunca poderá ser sancionado como um direito, ainda menos ser proposto oficialmente como um progresso. Muito pelo contrário, deve-se esforçar-se para saná-lo e fazê-lo desaparecer, como se faria contra qualquer outra calamidade social. O que ocorre hoje? Isso aqui causa calafrios, né, em muita gente hoje.
o católico ele perdeu a noção, um católico médio, né, a gente percebe isso na prática, ele perdeu o senso do verdadeiro espírito católico e, na verdade, opera segundo um espírito maçonizado. Ele abraçou um certo bom mocismo de considerar que a pluralidade de religiões é uma coisa boa. Mas não é isso que a doutrina católica prega. E seria absurdo se ela pregasse isso, né? Notem bem, fala-se aqui de uma tolerância, mas tolerância no sentido original da palavra, e não no sentido corrompido que se aplica hoje, né? No sentido corrompido de hoje, tolerância é promoção. É algo aplicado a um bem. Só que tolerância não se aplica a bem, aplica-se a mal, a um mal. Posto que, se é bem, não precisa ser tolerado. Você aceita e pronto. Tolerância aplica-se a um mal em vista de se evitar um mal maior ou em vista de se conseguir um bem maior, né? Então, aqui o padre está expondo a prudência católica. Pode ser que numa determinada região, por exemplo, o protestantismo tenha se instalado e não convenha o monarca ou, enfim, o líder do governo local baixar um decreto que é proibido qualquer pessoa professar o protestantismo, porque aquilo pode lançar aquele lugar numa guerra civil fratricida e eliminar qualquer possibilidade de trabalho apologético, por exemplo. Certo? São casos a serem avaliados. Mas essa tolerância jamais pode ser absorvida como um direito, porque o erro não tem direitos. O erro não tem direitos. Esse é o ponto, né? E a visão maçônica de religião, evidente que essa posição não é a posição de uma neutralidade espiritual. Esse tipo de coisa não existe. Quem professa esse tipo de nivelamento automaticamente coloca-se acima de todas as religiões para julgá-las. E um governo que se funde nessas bases vai operar dessa maneira. Na prática, ele vai se tornar a polícia da fé de toda aquela população, sem autoridade constituída para isso, né? Se é lícito e justo que o homem honre a divindade segundo seu bel prazer, deve-se considerar essas monstruosidades como lícitas, justas e agradáveis ao céu. E aquele que participa delas não merece mais certos castigos, assim como esse outro que prega a falsa Bíblia ou que pratica os prodígios e os encantamentos do espiritismo. Ou o maçonismo deve admitir como lógicos todos esses absurdos, ou convir por uma consequência rigorosa e racional que não há outro modo legítimo de honrar a Deus além daquele pelo qual ele quer ser honrado. E que Deus, o Pai, tendo tido por bem enviar seu Filho único ao mundo para ensinar, por seus exemplos e doutrina, esse meio único pelo qual ele quer ser servido e honrado, haveria uma revolta contra Deus e contra seu Cristo ao se recorrer a outros meios, ou a ensinar que o homem é livre para colocar seu critério religioso, qualquer que seja, na frente do critério revelado pelo Filho de Deus, sobretudo depois que este último selou o seu evangelho por estas palavras formais, expressas e decisivas, que destroem absolutamente qualquer pretensão da liberdade humana sobre este ponto. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Marcos 16, 16. Né? Eu acrescentaria ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós devemos ser tolerantes, no sentido correto da palavra, com aqueles que, infelizmente, não atingiram a fé, ou que a fé não tocou nos seus corações. Mas jamais admitir que possam estar tão certos quanto o catolicismo é certo, né? Essas coisas não se harmonizam. E a igreja, note-se bem, né? A igreja nunca defendeu a conversão à força, né? A igreja sabe que a conversão é um movimento que ocorre interiormente naquela alma. Então, e no entanto, isso não nos autoriza a transigir com aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Ora, se eu creio, eu católico, creio que o próprio Verbo se fez carne, instituiu uma religião, instituiu um culto, que por este culto que ele quer ser louvado e honrado,
Eu não posso admitir outras possibilidades sem o risco de deixar de ser católico. É óbvio. Né? Muito bem. Então, notem que se o espírito maçônico se dissemina e isso vai tomando conta das consciências, nós vamos preparando o caminho para um outro liberalismo, né? Esse liberalismo religioso ou de consciência. Né? Outra coisa muito forte que o padre fala, né? O homem não é... Isso sim é de causar muitos arrepios à mentalidade contemporânea. Né? Que essa liberdade de consciência não existe. Né? Em que se funda isso? Nós temos uma natureza racional. Seja qual for a fé que a pessoa professe, ela tem a obrigação de honrar a sua natureza racional. Então ela não pode. Tudo bem, pode acontecer dela cometer irracionalidades uma atrás da outra. Mas isso jamais pode ser selado como um direito. Nós não podemos ter uma sociedade fundada nesse tipo de coisa. Né? Então nós, enquanto seres racionais, nós temos a obrigação de honrar a nossa racionalidade. Né? É nesse sentido que a coisa é colocada. Pois bem, o liberalismo religioso vai abrir caminho para o liberalismo político, né? Para essa autonomia espiritual do Estado com relação à religião. A esse respeito, diz o padre Sardai Salvani, o Estado para o maçonismo é independente, soberano, sem qualquer freio nem sujeição, além de suas próprias leis, que não podem emanar de outra autoridade além da sua. O Estado, maçonicamente falando, é o princípio de tudo, o que constitui a vida social. A fonte da autoridade, o autor do direito, o instituidor da família, o fundamento da propriedade, o único diretor do ensino. Em uma palavra, ele é de algum modo um Deus. O Estado, segundo a expressão paradoxal e histórica de Rousseau, é o princípio de todas as insanidades liberais modernas. Ele é como resultado das vontades de todos os cidadãos e, portanto, em sua entidade onipotente, ele representa o direito livríssimo de todos, demonstrando, por meio do sufrágio universal, qual é a livre vontade de seus membros. E o que a maioria dos votos declara bom, é bom. E o que ela declara verdadeiro, é verdadeiro. Não existe nem no céu nem na terra nenhuma regra superior a esta. E suas decisões são inquestionáveis. O Estado-Deus, em posse de tais atributos, é um déspota horrível, que dita com uma brutalidade desigual suas leis caprichosas e as impõe, de acordo com sua vontade, sem qualquer outra força nem prestígio, além daquela que lhe oferece o chicote e a espada que brande acima da multidão embrutecida. Quem constituiu o homem juiz do homem? Alguém poderia perguntar. Ora, com efeito, se este que deve me governar e me julgar nesta vida não me governa nem me julga em virtude de um princípio que nos seja superior a ele e a mim, em virtude de qual direito esse homem me governa e julga? Ora, não pode ser apenas pelo fato brutal de que ele é mais forte do que eu. Tal é o fundamento da teoria maçônica sobre os direitos do Estado e os deveres do cidadão. O catolicismo, ao contrário, ensina que o homem foi criado por Deus para viver em sociedade e, por esse meio, obter seu fim eterno. A organização social não é, portanto, o resultado de um pacto ou de uma convenção entre os membros da sociedade, como falsamente pretendeu Rousseau, mas o efeito da vontade de Deus que criou o homem para esse fim e não para outro. A sociedade é, portanto, de direito divino, em seu fim e seu princípio. E isto sendo suas bases fundamentais, dentre as quais a primeira é a autoridade, também são de direito divino. É assim que toda autoridade legítima é de direito divino. Aqueles que zombam do direito divino supõem falsamente que o catolicismo só reconhece a auréola sagrada da realeza. Não há nada de mais falso. Para a Igreja, toda autoridade legítima é de direito divino, quer essa autoridade seja real, aristocrática, democrática ou mista. Para a Igreja, aquele que governa legitimamente nunca governa nem em seu nome, nem em nome do povo. Ele governa sempre em nome de Deus, o único que pode autorizar um homem a governar outro, seu igual. Quantos católicos nós conhecemos que unem-se ao mais amplo movimento conservador, naquele coro
que todo poder emana do povo. Não é? Isso não é o espírito católico. Lamento, isso é o espírito maçônico. Um católico não pensa dessa forma. Não é? E nós encontramos fundamento para isso nas Escrituras mesmo. É o nosso Senhor mesmo quem diz. Não é? E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Veja que Nosso Senhor não está satisfeito só com indivíduos convertidos, ele quer que as nações sejam convertidas. Nosso Senhor não quer o Estado laico. Nosso Senhor quer o Estado cristão. Por cristão, leia-se católico. E ainda, quando Nosso Senhor está diante de Pilatos, que Pilatos o interroga sucessivamente e ele não responde, né? E Pilatos diz então, não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe, nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Então é o próprio Cristo, é o Verbo encarnado reconhecendo em Pilatos a origem divina do poder que ele exerce. Então a visão verdadeiramente católica é a de que mesmo um deputado psolista, se ele foi eleito legitimamente, um prefeito, um governador, não importa. Se ele foi eleito, se ele foi posto naquela função legitimamente, a fonte desse poder é Deus. Não é ele próprio, não é o povo. Mas Deus permitiria esse tipo de uso do poder? Bom, permitiu aquele uso por Pilatos. Deus tem desígnios que nos são misteriosos. Talvez a gente mereça o que a gente está vivendo agora, politicamente. Eu, honestamente, para mim é um mistério como é que essa Sodoma aqui, chamada Rio de Janeiro, até agora não desabou sob uma chuva de meteoros. Né? Eu acho que as reclusas ali do Carmelo e de Santa Teresa estão lá, assim, sustentando isso aqui, né? As missas que são celebradas piedosamente. Enfim, mas todo poder legitimamente constituído tem sua origem em Deus. Se nós eliminarmos isso, que nós temos é tirania, a mais profunda tirania. E uma tirania que não se sustenta racionalmente, porque é como o padre falou aqui. Com que direito um homem governa outro homem se ele não se baseia em nenhum princípio que supere a ambos? Então é só briga de poder, certo? Pois bem, então o liberalismo religioso ele vai dar nisso, né? Você vai esvaindo da verdadeira religião a coisa pública, não é? E nós acabaremos por ter um Estado tirânico, né? A própria democracia liberal, que foi convertida numa espécie de religião, né? Hoje nós estamos acompanhando aí os acontecimentos, as retaliações, né? Salvo engano, foi o ministro Barroso que chegou a verbalizar adeus à democracia, não lembro se foi ele que falou isso, algo assim. Então, quer dizer, é de fato uma linguagem de culto, né? A um regime político. Pois a democracia liberal ela é animada por esse espírito maçônico na medida em que, como também disse aqui o padre, o que for votado pela maioria como certo é o certo, o que for votado como errado é o errado. Não é? Então, só um regime como a democracia liberal é que nós podemos ter a sanção de um genocídio sem precedentes na história, como o aborto, por exemplo. Eu já antecipo aqui. Segundo o Worldometers, aquele site que contava os casos de Covid em tempo real, mas ele faz uma série de outras contagens. Uma vez, eu já verifiquei isso esse ano, se a gente pega o acumulado do ano até aqui e projeta para o ano todo, dá 44 milhões de abortos oficiais, induzidos, né? Não tem aborto espontâneo aí.
A OMS, talvez por questões de proselitismo, apresenta um número até maior, fala em 73 milhões de abortos por ano. Por ano. Por ano. Naquela aula que eu mencionei, né, que eu dei para aqueles alunos, eu falei sobre a verdadeira liberdade, falei sobre como que esse status quo comportamental vai vender para você o tempo todo que você tem que se lançar a todo tipo de licenciosidade, viver tudo que você quiser no âmbito de perversão sexual, enfim. A única coisa que você, no entanto, não pode, você está proibido, isso não pode nem passar pela sua cabeça, é você, menino, você, menina, vocês se juntarem num casamento para sempre e aberto à vida com muitos filhos. Isso vocês estão proibidos de cogitar, porque se vocês aceitarem isso, vocês quebram o esquema. Vocês vão reconstruir aquela resistência natural a essa tirania política, financeira, que faz de você um hamsterzinho que fica lá o tempo todo pensando em carreira, em salário, em trabalho e gastando com remédio e com terapia e por aí vai. E a coisa é tão flagrante que hoje nós temos um problema demográfico. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso. O planeta atingiu 8 bilhões de seres humanos já. E todo aquele estardalhaço que se fazia até os anos 70, que levou aos programas de controle de natalidade, de que o mundo jamais poderia chegar a uma cota dessa e tudo mais, nós teríamos guerras e fome e tal, pois hoje o discurso já mudou. O discurso agora é que tem pouca gente no mundo. Porque o pessoal não quer mais ter filhos. No Japão já se vendem mais fraldas geriátricas do que fralda para bebê. A estrutura dos caras está ruindo, eles estão desesperados. Tem um documentário sobre isso, está no YouTube, chamado Birth Gap. Childless World. Gratuito na internet. Um cientista de demografia, não é católico, e pelo que eu vi do documentário, ele também não vai chegar ao fundo da questão, mas a coisa é tão gritante que sujeitos como ele, como Elon Musk, o próprio Elon Musk aparece na abertura do documentário falando que a grande questão nos próximos 20 anos não vai ser excesso de gente no mundo, vai ser a falta de gente no mundo. Porque a previdência social vai quebrar no mundo todo, porque não tem quem sustente isso. Não tem como. Tem uma entrevista de uma menina no Japão que ela diz que ele já não tem nem mais referência na família de como é que é ter 2 ou 3 filhos, assim, porque ninguém mais tem. É como que um caminho perdido, o pessoal já não sabe mais voltar para lá. Então você tem as gerações mais para trás, mais antigas, que sabiam o que era isso, mas nós já temos aí algumas décadas de revolução sexual que foi apartando as sociedades desse fundamento natural da previdência social, que, ora bolas, é a família natural. Se você não tem a família natural numerosa, é óbvio que tudo vai ruir, porque nós estamos fazendo aqui uma combinação funesta. Um estilo de vida absolutamente hedonista, com a total indisponibilidade para colocar no mundo quem sustente esse mesmo estilo de vida hedonista. Então é óbvio que vai dar ruim isso, e já está dando. E mesmo quem está fora da fé está sendo obrigado a reconhecer isso. Tem isso, tem esse documentário. Teve a matéria da Veja recente, acho que todos aqui tomaram conhecimento, o alarme dos progressistas com relação a essa ala conservadora da Igreja Católica que cumpre a doutrina cristã, que ignora contraceptivos, que tem muitos filhos. O pessoal está meio assustado com isso. Mas, ao mesmo tempo, a autora da matéria ela reconhece que há um déficit demográfico. Está lá na matéria, ela reconhece isso. Mais ou menos no mesmo período, eu vi sair uma matéria da The Economist, cujo título era Making Baby Making Better. Assim, uma flor da engenharia social. Do tipo, olha, sim, nós estamos enfrentando um problema demográfico.
E a ciência está claudicando. A ciência está claudicando para resolver esse problema. Porque a fertilização in vitro tem muitas falhas ainda. Não é? Permitam-me aqui. Em geral, as pessoas que aderem a essa cosmovisão são pessoas também muito adeptas de uma alimentação saudável, orgânica, não é? Um tratamento orgânico dos animais e dos alimentos. Por que não fazem o mesmo com o sexo, não é verdade? Sexo orgânico, sem agrotóxicos, sem químicos, sem... Não é? O problema estaria resolvido. É que eles não querem levar até as últimas consequências, né? Pois bem, então, esse artigo falava sobre as limitações, mas um certo ânimo com alguns avanços que têm acontecido e que, quem sabe, dentro em pouco, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo já não dependerão de uma... Por exemplo, dois homens já não dependerão de uma mulher para terem um filho com o patrimônio genético dos dois, porque, por experimentos com células-tronco, você pode, de repente, conseguir fazer ali a junção desse material e, quem sabe, até mais para frente dispensar a barriga de aluguel, porque vai que você consegue implantar esse embrião que se forma dentro de um homem. Assim, as coisas mais assustadoras, mais tomadas como alvissareiras nesse artigo. Vejam a que ponto chega a radical negação da estrutura da realidade. Né? Teve eu acho que foi o padre Paulo Ricardo, numa live antiga, que ele falou sobre isso, que ele diz que quando nós somos seres de natureza e sobre a natureza, e quando nós abandonamos a sobre a natureza, nós nos tornamos seres naturais, nós nos tornamos antinaturais. Isso é tão a nossa condição que, se nós abandonamos a vida da graça, a vida espiritual, se nós negamos essa nossa realidade, a gente fica pior que os animais. Né? Não se pode nem julgar que os animais são bons ou maus, né? Eles não são livres, eles são o que são. Mas nós nos tornamos mais bestializados, por assim dizer. Né? Pois bem. Então, esse é o estado de coisas que a gente vê quando o espírito maçônico toma conta da concepção de Estado. Né? O Estado ele vira a fonte de tudo, a fonte da propriedade, o instituidor da família. Né? A gente vai ver que isso tem implicações sobre o poder paterno também, enfim. Bom, do liberalismo religioso chegamos no liberalismo político. Do liberalismo político nós chegamos aqui no liberalismo moral, particularmente aplicado à ideia de casamento, né? A ideia de casamento civil, e que vai ter impactos na família. Então, o que diz o padre Sardai Salvani a respeito disso? A respeito da oposição entre maçonismo e catolicismo no que diz respeito à constituição da família. A maçonaria ensina que o ato constitutivo da família, que é o casamento, não tem absolutamente nada a ver com Deus e com a religião. O homem, diz ela, se une a uma mulher porque a comunidade de natureza chama-os a esta união e a qual nenhuma lei divina deve regular tais condições. Assim, não é mais Deus, mas o Estado que se atribui o direito de sancionar a união legal dos dois sexos, de prescrever, de determinar suas condições. Despojando o casamento de sua sanção divina e sobrenatural, não lhe resta mais nada do que senão uma sanção humana que, por mais respeitável que a supõe, não deixará de ser sempre humana de proceder do rei ou do parlamento, ou dos dois ao mesmo tempo. O casamento fica, portanto, reduzido às condições de um contrato qualquer, ou melhor, a um simples tráfico, segundo uma expressão que não é imprópria, de um escritor engenhoso. E este tráfico, ao qual as partes interessadas são livres para acrescentar ou subtrair as condições de que sua livre vontade lhes dita, é, consequentemente, nem mais nem menos que a anulação completa da lei conjugal, uma verdadeira abolição do casamento. Então, quer dizer, pode não parecer à primeira vista, porque a gente encontra uma forte reverberação na natureza de que o casamento, tal como a Igreja ensina, tem que ser assim. Mas se nós perdemos essa assistência, né, se nós declaramos essa emancipação espiritual,
as consequências não tardam a acontecer e nós as estamos testemunhando. Todavia, como ela não prescreverá isso em virtude de um princípio superior, de uma lei divina, mas visto que pareceu bom agir assim ao legislador monárquico ou democrático, ou seja, ao julgamento de um homem, logo um cidadão qualquer, homem assim como aquele que editou esta lei, dirá: vejamos, se duas mulheres consentem em viver ao mesmo tempo comigo em um casamento honesto, elas não poderiam? E se uma ou várias mulheres contraem esta união comigo, e se acertamos entre nós três que este contrato só será válido por um tempo, reservando-nos o direito de renová-lo ou de dissolvê-lo a cada ano, ou a cada 5 anos, ou a cada mês, ou a cada instante, por que não podemos? E se quisermos contrair esta união com nossos primos, nossos sobrinhos, nossos tios e mesmo com nossos irmãos, quem pode nos impedir disso? Em que os direitos do outro são lesados? Qual lei geral é agitada com isso? Não vimos no princípio do mundo estas uniões serem contraídas necessariamente entre os parentes mais próximos? A poligamia não foi, entre diferentes povos, uma lei geral? E, depois de tudo, para que estas coisas sejam possíveis, não basta que os interessados as desejem sem prejuízos a terceiros? Aquela coisa bem contratual, né? Se eu e você concordamos, isso, entre aspas, não afeta ninguém, e aí é que está o lapso, afeta, isso tem consequências sociais, né? Qual o problema? Se olhamos como inútil a intervenção de Deus no contrato conjugal, por que comparecer diante do alcaide ou do juiz? Se o casamento é uma pura função humana, basta o homem e a mulher usar de seu respectivo direito humano para estar unido doravante. Então é claro que ao tirar do casamento a sua prerrogativa sacramental, você lança o casamento numa massa de contratos que a própria autoridade civil ela deixa de ter razão de ser, por aquela mesma razão que já falamos sobre a Constituição do Estado. Porém, ainda que a lei humana encontrasse em si força moral e um direito suficiente para dar uma sanção conveniente a um ato tão grave como este do qual questionamos aqui, é óbvio que hoje a lei humana, precisamente porque ela se privou de seu fundamento, que é a lei de Deus, não está segura de que ela prescreverá algo amanhã, em oposição, talvez, ao que ela prescreve atualmente. Relativismo. Assim, a formalidade augusta do laço conjugal, base da família, dependerá sempre de uma maioria de deputados que terão estatuído que o casamento deve ser considerado como estabelecido deste ou daquele modo. Esta maioria poderá decretar que o laço que une o homem e a mulher não é individual, mas que a poligamia ou poliandria são permitidas, e tal será a lei. Ela poderá votar que o contrato matrimonial é temporário e não mais perpétuo. E esta lei depende de seu voto. Ela poderá estatuir que os esposos poderão se divorciar a pedido dos dois cônjuges ou de um deles, como acabam de fazer os revolucionários franceses, e tal será a lei, pelo fato de seu voto. E em virtude do critério racionalista ou maçônico, a jurisprudência mais escrupulosa não poderá lhes opor nada. Então, se eu tiro o fundamento da lei divina, por mais férrea que se pretenda a aplicação dessa lei civil, com que autoridade ela o faz? Por que não essas outras modalidades todas, como nós também já estamos vendo? Né? Poligamia já tem aí casos reconhecidos pela justiça, né? Entre outras coisas. Então vejam o que é o derretimento social. Né? Nós como que, tirando a lei de Deus, nós tiramos aquela fonte mesma da seiva que mantém a sociedade viva, porque estamos abalando as suas próprias bases. A Igreja Católica ensina a instituição divina do casamento, considerada seja no cristianismo, seja fora dele. Fora do cristianismo, antes de sua aparição e nos países onde ainda não brilhou sua luz divina, o homem e a mulher se unem não em virtude de um direito que o Estado ou formalidades prescritas pela lei civil lhes conferem, mas em virtude de um princípio de ordem superior estabelecida por Deus no princípio do mundo, quando ele disse: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Não é?
Poderíamos ainda completar: não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Marcos, capítulo 10, versículos 8 a 9. E aí causa perplexidade como que os protestantes leem isso e não entendem. Não é? E aceitam o divórcio. Como eu já ouvi até na família, né? Não família próxima, família expandida, a da esposa. O Deus da misericórdia, o Deus das muitas oportunidades, né? Esse tipo de pirueta para justificar a contrariedade ao que o próprio Cristo está dizendo que você tem que fazer. Ele está dizendo como a coisa é. Não é? Pois muito bem. Quantos católicos nós conhecemos que aderem completamente a esse espírito maçônico? Né? Que tendo lá um caso na família de uma sobrinha que casou, aí não deu certo, separou, mas não estava dando certo, né? Mas é assim mesmo, né? Vai ficar junto, não pode. Muitas vezes vai à missa sempre, tem suas devoções, mas tem, na melhor das hipóteses, uma larga e inadequada tolerância para essas situações. Né? Em grande medida porque se perdeu a noção do que é, o senso do que é a verdadeira caridade. A caridade ela só existe na verdade. A caridade é essa virtude teologal pela qual nós amamos com o amor de Deus, não é? Eu quero, antes de tudo, a salvação daquela pessoa. E não há salvação sem o esforço para se cumprir os mandamentos que o próprio Deus nos coloca para o nosso bem, para a nossa felicidade. E, no entanto, lamentavelmente, não é? Quantos católicos nós conhecemos que se valem de recursos contraceptivos, que toleram o divórcio, que aceitam isso, que veem isso como um progresso, como um avanço social. Não é? Isso não é o espírito católico, isso é o maçonismo. Isso é a contaminação da mentalidade católica pelo espírito maçônico. Né? O que nós acumulamos até aqui, então? Para o católico não existe liberdade de consciência, porque o erro não tem direitos, certo? O que existe é uma tolerância. Nós somos falhos, nós somos marcados pelo pecado original, então nem para todo mundo é evidente que a fé católica é a única fé verdadeira. Né? Até a encarnação, a única religião verdadeira era a do povo de Israel. Com a encarnação e a redenção passa a ser a Santa Igreja Católica. Aqueles que permaneceram na lei antiga, lamentavelmente, estão fora. Né? Se não se batizam, não podem se salvar. Infelizmente, já há algumas décadas, falta-se com essa caridade para com essas pessoas. Né? O judaísmo ele caducou, é uma religião obsoleta. Né? Então, a verdadeira religião é a Santa Igreja Católica. Eu já falei aqui numa aula anterior, né, nisso os protestantes se aproximam mais dos judeus do que dos católicos, né, porque o catolicismo, por um desejo de Nosso Senhor, ele não precisava, se ele não quisesse, ele poderia fazer diferente, mas ele quis permanecer nos altares, ele quis que o Calvário fosse misticamente atualizado em cada missa até o fim dos tempos. Né? Ele quis manter o caráter sacrificial que marcava a religião verdadeira do povo de Israel e continua marcando a religião verdadeira do novo povo de Israel que somos nós. Né? Os judeus, na medida em que não têm mais templo, não fazem mais sacrifícios. Eles têm sinagogas, eles pregam, eles debatem a lei. Os protestantes pregam, debatem a lei. Não realizam sacrifícios. Por isso a expressão civilização ou cultura judaico-cristã, ela é uma infelicidade. Judaico-protestante, ok. Judaico-cristã, não. Né? Porque ou é uma coisa ou é outra. Senão, tacitamente aceita-se aí uma heresia que vai contra a doutrina do supersessionismo, né? Que é
A nova aliança substituiu a antiga. Então, na prática, é como se os protestantes aceitassem que a aliança antiga, de algum modo, ainda mantém os judeus modernos na eleição. Já não mais. Existe, sim, uma expectativa especial com relação a eles, mas a sua prática religiosa caiu na obsolescência. Isso precisa ser dito. Bom, então, o católico tem que saber que sua religião é, sim, a verdadeira. Tem um meme disso, né? Tantas denominações no mundo, né? Tem Buda, tem isso, tem aquilo, só o seu Deus é verdadeiro? Sim, é isso mesmo. A gente tem que ter essa coragem, essa tranquilidade de colocar, né? Segunda coisa, o católico não pode defender o Estado laico. Não pode, ele tem que lamentar o Estado laico. Cristo mandou que os estados fossem cristãos, então nós temos que desejar o Estado cristão. Seja monarquia, seja república, não importa, ele tem que ser católico. Não é? Outra coisa, o católico tem que chorar, tem que sofrer a dissolução da família pela via legal, através dessa mentalidade divorcista e contraceptiva que dominou as sociedades. É isso que está nos levando para o ralo. E, lamentavelmente, o que mais se vê é a aplicação de mais desse veneno, né? Mais do mesmo veneno que nos trouxe até aqui a título de remédio, né? Para fechar, o último liberalismo que eu enumerei, o liberalismo cultural, né, o da cooptação da infância e da juventude, é uma consequência disso, né? Porque se o matrimônio já não tem mais uma fonte divina, então a prole também ela não está, por direito divino, antes de tudo, sob o cuidado dos pais, e sim sob o cuidado do Estado. Então os filhos são antes do Estado do que da família. E nós não vemos isso hoje? A educação obrigatória, laica, de qualidade, blá, 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 blá. Né? Isso é uma instituição maçônica. O que vai dizer, então, o padre Sardai Salvani sobre a oposição entre maçonismo e catolicismo na sua maneira de considerar os direitos do poder paterno? O maçonismo dá um passo a mais. Ele afirma que todos os direitos que nascem do matrimônio são, segundo ele, apenas uma criação do Estado, submetidos unicamente ao Estado, de onde resulta que o primeiro e principal desses direitos familiares, aquele que é conhecido sob o nome de poder paterno, só pertence aos pais em virtude de uma suposta concessão da lei civil. E isso na forma e segundo a medida que agrada a esta conceder. Daí nasce também o direito que se arroga ao Estado maçônico sobre a educação, que ele decora pomposamente com o nome de educação obrigatória, e que é um dos pontos essenciais da agenda que a maçonaria anuncia e prepara para o futuro. Assim, o pai, a mãe, segundo esse horrível sistema, ao gerarem os filhos, exercem não uma função natural, mas uma função social, e ele só tem estes filhos por conta do Estado, que é de algum modo seu suzerano. E os filhos pertencem ao Estado antes de pertencerem aos seus pais, e o Estado tem jurisdição sobre eles antes de seus pais. Vejam que inversão. Contrariamente, a família não é uma criação do Estado. Pelo contrário, poder-se-ia dizer com muito mais razão que o Estado é uma criação, uma amplificação da família, visto que não se concebe o Estado sem famílias já existentes, agrupadas ou acrescidas pelo Constituidor. Isso é óbvio. Os direitos da família não provêm, portanto, de uma concessão do Estado, e não é o Estado que confere ao pai sua autoridade paterna. No máximo, ele a reconhece, regulando seu exercício. Logo, é uma mentira, e uma mentira grosseira, dizer que os filhos pertencem ao Estado antes de pertencerem aos pais, ou que eles os geram para o Estado e que esse pode dispor deles segundo sua vontade e bel prazer. Não é assim que a Igreja o entende. Pelo contrário, ela, que acusam de oprimir todas as liberdades, é tanto nisto quanto em todo o resto a guardiã zelosa dos direitos da verdadeira liberdade. Ela ensina que os pais têm filhos que lhes advêm de Deus, que os constituiu pais unicamente com o propósito nobilíssimo de arranjar para si mesmo novos servos e novos herdeiros para seu céu, e também no intuito de dar à pátria bons e honestos cidadãos.
A Igreja considera como um atentado contra o direito natural a educação de uma criança pequena na religião cristã contra a vontade expressa de seus pais não batizados. Vejam isso. A Igreja é tão defensora da fonte divina do poder paterno que ela não permite que uma criança de família não cristã seja catequizada sem autorização dos pais. E mais tarde, quando o filho alcançar sua maioridade, a Igreja não o admitirá na profissão religiosa sem a permissão de seus pais, enquanto esses precisarem de seu filho para suprir suas necessidades. Olha o respeito à família. O filho maior de idade será admitido pela Igreja a abraçar o estado religioso sem a permissão de seus pais, somente nos casos em que sua recusa for absolutamente irracional e sem fundamento, visto que essa necessidade não existe. Com qual delicadeza a Igreja respeita todos os direitos naturais? Ela os respeita infinitamente mais que o naturalismo, que é apenas a falsificação do verdadeiro direito natural, assim como o liberalismo é a falsificação da verdadeira liberdade e o racionalismo a falsificação de tudo que é realmente racional. É lapidar isso aqui, né? Então, meus amigos, partindo para a conclusão, o maçonismo, a pretexto de libertar o homem por via alternativa ao catolicismo, cumula o mesmo homem de soberba, de indulgências terrenas e acaba por desviá-lo do caminho de sua verdadeira liberdade e felicidade, tornando-o escravo das paixões, vulnerável à exploração usurária e fechando-lhe as portas do céu. Definitivamente não se podem conciliar o maçonismo e o catolicismo. A afronta à lei natural pelo ataque à sacralidade do matrimônio e da família conduziu à revolução sexual do século XX, à banalização do aborto, à ideologia de gênero e à consolidação de uma mentalidade contraceptiva e divorcista amplamente aceita, ela já se tornou carne social, né? Amplamente aceita no ambiente político dito conservador e, lamentavelmente, mesmo entre muitos católicos. Então, a primeira coisa que o católico tem que fazer é aprender o que diz a sua própria fé, a sua própria doutrina. Ele precisa ser católico integralmente, né? Essa mentalidade maçonizada, modernizante, né, liberalizante, deixou o católico numa situação muito confortável para, ao mesmo tempo, estar lá na igreja todo domingo, comunga, tendo confessado ou não, e leva a vida que bem entender, né? Em termos morais. Não há, se nós quisermos qualquer êxito político no nosso país, se nós quisermos ver rebrilhar essa terra de Santa Cruz, a primeira coisa é os católicos se tornarem verdadeiramente católicos. É exorcizarem esse espírito maçônico que contaminou a cosmovisão católica. O abortismo é uma apologia ao genocídio de inocentes, que decorre direta e logicamente da liberalização sexual. Leia-se flexibilização da moral católica. Como eu disse antes, a OMS estima a ocorrência de 73 milhões de abortos por ano. Nenhuma outra época pagã jamais sonhou ofertar tamanho número de sacrifícios humanos a seus deuses, aos seus falsos deuses, ou aos seus demônios. Nós vivemos a mais anestesiadamente abjeta de todas essas épocas. Se Cristo não reina nas sociedades por meio de sua igreja, o mundo se torna pasto de demônios. Essa expressão era muito repetida pelo professor Noguet. Mas é isso, gente. Se nós tiramos a lei de Deus como fundamento do ordenamento social, nós caímos nisso. Eu não sei quem aqui assistiu o filme Nefarious. É um filme muito interessante.
em que um preso está no corredor da morte e ele está possuído por um demônio, né? E boa parte do filme gira em torno da conversa dele com um psiquiatra que está lá para, quem sabe, salvá-lo do corredor da morte por um diagnóstico de incapacidade mental, algo do gênero, né? E aí tem uma cena que é muito, muito ilustrativa, né? Que o psiquiatra lá pelas tantas diz, não, mas nós evoluímos muito. Né? Nós evoluímos muito. Nós hoje toleramos todo tipo de situação, vozes que não eram ouvidas, todo tipo de relacionamento. Aí o demônio cai numa gargalhada, ele dá uma gargalhada, como quem diz, muito obrigado. É isso mesmo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não é? Então, essa é a grande vitória, né? O demônio ele não vai manifestar o seu triunfo, pode fazê-lo, claro, mas ele não vai ordinariamente manifestar o seu triunfo por coisas extraordinárias. Ele vai dominar de modo ordinário, né, em caráter ordinário, de modo muito mais sutil, com todas essas liberdades que o mundo contemporâneo hoje celebra, porque elas são a garantia de que boa parte dessas pessoas, infelizmente, não vai achar o caminho de volta. Né? Então vejam, na internet há vários vídeos disso, no Senado americano, ativistas que estão ali em audiência, que são questionados. É impressionante como evitam a consideração da humanidade da vida intrauterina. A pessoa pergunta, mas o que está lá na barriga é um ser humano ou não é? Nós estamos aqui defendendo o direito das mulheres, não sei o quê. A pessoa não responde aquilo, porque se ela responder, se ela parar para pensar naquilo, ela vai ter que se reconhecer como um genocida. Como um genocida. E se nós temos um déficit demográfico, com os nossos 8 bilhões de habitantes, a Terra está longe de estar superpopulosa. Eu já fiz essa conta com alunos, e já fiz até aqui em palestra. Se nós pegarmos esses 8 bilhões, dividimos em grupos de 4 pessoas, com habitações mega confortáveis de 200 metros quadrados, se a gente botar lado a lado essas casas, claro que não seria, é só para a gente ver o quanto ocupa morar, isso dá no máximo o centro-oeste brasileiro. Toda a população mundial. E se empilhar em prédios de 8 andares, cabe no estado do Rio de Janeiro. Isso é a população mundial. Então é uma falácia que o mundo esteja superpopuloso. Bem como é uma falácia de que mais gente no mundo significará mais problema, porque é verdade. Um ser humano a mais é mais uma boca para alimentar, enfim, alguém para se cuidar, mas é também mais uma inteligência para resolver problemas. O Steve Jobs, por pouco, não foi abortado. E quantos abortistas não estão aí, através do seu iPhone, fazendo o seu ativismo, celebrando essa conquista tecnológica? Então, nós temos um déficit demográfico, as estruturas sociais, mundo afora, tendem a ruir por falta de crianças, e por ano, segundo a OMS, nós estamos jogando no lixo 73 milhões de vidas. A que ponto nós chegamos? Vivemos a mais anestesiadamente abjeta de todas essas épocas. Nós vivemos uma reedição de um paganismo o mais brutal possível. Mas eu não quero terminar esse encontro pesarosamente. Eu não quero... Eu já falei sobre essas coisas outras vezes, para outros públicos, e o pessoal, nossa, eu levei algumas pancadas aqui, eu vou ter que pensar um pouco sobre isso, porque o catolicismo, tal como ele é vivido hoje, ele induz muitos de nós a pensar dessa maneira. E, por vezes, a pessoa se vê obrigada a repensar a vivência da sua religião. E todos esses dados eles são muito impactantes. Mas, então, para encerrar, com um pouco mais de leveza, se posso dizer assim, e recorrendo à virtude teologal da esperança, pela qual nós podemos ter razoável certeza da nossa salvação,
Eu cito aqui um trecho que é atribuído à irmã Lúcia, uma dos 3 pastorinhos de Fátima, numa carta a um cardeal, que ela dizia o seguinte: o confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Então, sim, é uma guerra espiritual, mas nós sabemos que ela já está vencida, nós já sabemos quem ganha essa guerra. Então, a nossa grande questão é se nós terminaremos do lado certo, se nós terminaremos a nossa jornada do lado certo. Felizmente, temos a Santa Igreja, temos a tradição que vem rebrilhando no Brasil e no mundo, favorecendo que mais e mais pessoas reencontrem esse caminho e garantam a sua vitória no lado certo, no lado da luz, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua Santa Igreja e da comunhão dos santos. Obrigado.